A Turquia faz esse jogo duplo, fingindo ser amiga do Ocidente e da OTAN, dizendo que vai cooperar em energia e tecnologia. Mas, na verdade, isso apenas esconde a real agenda deles, que é totalmente diferente e, diria, anti-ocidental e especialmente anti-americana. Recebendo Elon Levy, obrigado por se juntar a nós. Obrigado Por estar aqui. com a gente. Elon Levy, o recordista. Olá, bem-vindo ao Elon, o recordista. Às vezes, o presidente Trump fala coisas tão absurdas que todos acham que está brincando, como quando disse querer ser o próximo Papa, mas nem sempre está brincando. Quando ele sugeriu que os Estados Unidos deveriam tomar a Groenlândia e, após oposição de aliados da OTAN, impôs sanções punitivas a eles. E se ele falasse sério sobre o presidente da Turquia, Erdogan? Eu gosto dele. Ele é um bom amigo meu e ele ficou fora da guerra. Sabe, ele era um dos principais candidatos a entrar na guerra com o Irã. Talvez do lado do Irã, já que ele não gosta de Israel, como você sabe. Pedi que ficasse de fora e ele atendeu. Existe uma percepção sobre a Turquia de Erdogan no Ocidente de que possa fazer bravatas, mas no fim das contas ainda é uma parte sólida da aliança da OTAN. Afinal, a cúpula da OTAN está sendo realizada lá agora. E é por isso que o governo Trump quer fechar um acordo de 700 milhões de dólares para vender peças de motores de caça para a Turquia e porque quer empurrar a venda de jatos F-35 para a Turquia, mesmo com uma oposição significativa dentro do Congresso. Mas e se considerarmos seriamente o tom desafiador da Turquia? Afinal, Israel aprendeu em 7 de outubro. Quando inimigos ameaçam, é preciso acreditar. Nos últimos anos, especialmente nas últimas semanas, a retórica de Erdogan na Turquia tornou-se totalmente hitlerista. Não uso esse termo livianamente. Eu odeio quando as pessoas comparam tudo aos nazistas e tudo à década de 30, mas devemos prestar atenção nisso, porque essas ameaças são abertamente genocidas. O regime turco está ameaçando destruir Israel em termos tão pouco sutis quanto o próprio regime iraniano. Vamos dar uma olhada em alguns dos destaques. Em 27 de junho, Erdogan descreve o sionismo como uma ideologia genocida, ocupante e expansionista, faz dele um bode expiatório, alegando que estava por trás de uma tentativa de golpe há 10 anos. E ele diz, e eu cito: quando lutamos contra o sionismo, não estamos travando uma luta pessoal em benefício próprio, mas travando essa luta pela nossa própria sobrevivência e pela sobrevivência coletiva da nossa nação. Quem foi o último líder a chamar os judeus de ameaça à sobrevivência coletiva de sua nação? Sim, estamos falando do mesmo. Erdogan pediu que países islâmicos se unissem contra Israel e ameaçou entrar no país. Assim como a Turquia entrou na Líbia e em Nagorno-Karabakh, celebrou o Hamas como grupo de libertação e orou publicamente que Alá destrua Israel sionista, membro da OTAN. Mas não é só Erdogan. Há um mês, o ministro do interior turco, Mustafa Tifti, afirmou que a Turquia um dia verá a libertação de Jerusalém e retomará seu controle sobre a cidade. Ele afirmou ter orado para ser governador de Jerusalém e disse: ainda creio que o Todo-Poderoso nos mostrará esses dias. Continuando a citação, ele prometeu: assim como no passado, aquelas terras serão nossas novamente. Se Deus quiser, elas voltarão a estar sob nossa soberania e domínio. Esqueçam o Estado palestino. O Império só quer suas colônias de volta. Mas a Turquia realmente passou dos limites quando o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, ao sediar a cúpula da OTAN, chamou Israel de fardo insuportável para a humanidade. Bem, eu me pergunto qual é a solução dele para esse problema. Talvez ele tenha uma solução final em mente. Ao menos a Alemanha compreendeu por que os comentários dele foram ultrajantes e os condenou como inaceitáveis. Mas outros líderes mundiais, aqueles que emitem condenações toda vez que Ben-Gvir espirra, não, claro que eles não tinham nada a dizer. Silêncio total. Então não é de se surpreender que Israel agora esteja alertando que a Turquia não está com boas intenções. Não surpreende que Israel pressione o governo Trump contra a venda de F-35S à Turquia, pois se a Turquia ameaça conquistar Jerusalém, ninguém sabe onde esses caças podem ser usados. Desta vez, Israel não fala ao vento. Há grande oposição no Congresso à venda de tecnologia revolucionária para um regime que patrocina o Hamas e mantém laços próximos com a Rússia. Mesmo sediando a cúpula da OTAN, é claramente um cavalo de Troia dentro da organização. Meu convidado de hoje é Eitan Fischberger, um dos meus investigadores de OSINT favoritos, que tirou tempo da agenda para expor como regimes estrangeiros envenenam a opinião pública ocidental. Ele publica o Fish Files no Substack. Isso é Fish, F-I-S-C-H. Você pode encontrá-lo no X em Fischberger.
Antes de começarmos, inscreva-se ou siga-me nas redes sociais como Elon Levy. Considere contribuir com $10 mensais em patreon.com/ElonTheRecord para apoiar o programa. E obrigado a todos que atenderam ao chamado e estão tornando este programa uma realidade. Eitan, bem-vindo ao programa. Obrigado por me receber. Antes de falarmos sobre a cúpula da OTAN e as recentes declarações dos líderes turcos, você já teve um confronto pessoal com Erdogan, certo? Fale sobre isso. Claro. Então, houve um confronto com Erdogan e também um confronto com a família de Erdogan. Então, com o próprio presidente, quando eu estava estagiando nas Nações Unidas por volta de 2018, houve a Semana de Alto Nível na Assembleia Geral, que é a semana em que todos os líderes mundiais vão basicamente só para discursar para uma sala vazia enquanto ninguém assiste. Mas eu era obrigado por contrato a estar lá, então tive que suportar o discurso arrastado dele. Encontrei com ele no banheiro masculino das Nações Unidas e trocamos aquele aceno de cabeça que os homens da plateia vão reconhecer. Essa foi minha primeira interação com o presidente Erdogan. A segunda ocorreu de certa forma por meio da família dele. E eu só quero enfatizar. Sim. Isso não revela nada sobre o pensamento, a política externa ou a estratégia do líder turco. É apenas uma anedota engraçada para iniciar a história, não o motivo de você ser um especialista. Um dos motivos. Isso pode indicar seu pensamento, mas deixemos para outra conversa. Em que sentido? O que eu tenho feito recentemente é, para aqueles de vocês que têm o desprazer e esse desprivilégio de serem ativos no X, como Alan e eu, vocês talvez conheçam o Clash Report, uma conta de mídia social que viraliza e é retweetada por presidentes, líderes mundiais, políticos, jornalistas e legisladores. Está sempre divulgando propaganda anti-Ocidente, pró-Irã, pró-Turquia, propaganda antissemita. Utilizando minhas habilidades de OSINT e um pouco de sorte, descobri que é uma operação de espionagem turca ligada ao Ministério da Defesa e diretamente à filha e ao genro do presidente Erdogan. Então, basicamente, o que eu fiz foi olhar o back-end do site e toda essa infraestrutura deles, e eu descobri isso. Embora goste de se apresentar como uma entidade de mídia global ou ocidental que está divulgando notícias em tempo real, na verdade é um braço de propaganda do Ministério da Defesa da Turquia e tem envenenado o Ocidente. E, na verdade, de forma muito insidiosa, integrando suas narrativas nas redes sociais e envenenando a mente de todos que entram em contato com isso. Sim, quero muito me aprofundar no trabalho do Clash Report, pois enquanto a Turquia cedia a cúpula da OTAN, também realiza operações psicológicas contra o Ocidente. Você afirmou que o Clash Report espalha propaganda anti-ocidental, mas ele não faz isso o tempo todo. É isso que o torna tão astuto. Na maior parte do tempo, essa conta com, o quê? Quase 1 milhão de seguidores no Twitter, estou olhando agora, divulga reportagens e atualizações gerais que a tornam um ótimo recurso para o que ela chama de notícias de última hora e opiniões sobre conflitos em andamento ao redor do mundo. Mas de vez em quando, ela posta algo que revela ser uma operação de influência turca, como quando Israel anunciou que estava reconhecendo o genocídio armênio, e eles se referiram a isso como os eventos de 1915. Então, o que você está percebendo enquanto a Turquia está sediando essa cúpula da OTAN? Como a Turquia está usando o Clash Report? Explique melhor a conexão com o setor de defesa turco e como você fez essa ligação. Como eles usam isso para influenciar a opinião pública no Ocidente? Acho que essas mensagens sutis nos bastidores revelam mais sobre o que a Turquia pensa do que qualquer declaração deles. Claro. Então, em termos de como eles estão operando, eles usam o que eu gosto de chamar de método 90/10, que foi aperfeiçoado por quem mais? Os soviéticos, obviamente, onde basicamente 90% do tempo você está divulgando notícias normais, atualizações normais sobre zonas de conflito, guerras, cúpulas da OTAN, encontros políticos e coisas assim. E a cada 10 publicações aparece algo como: você sabia que os sionistas controlam o Congresso? Ou você sabia que, na verdade, a Turquia é um farol de liberdade, prosperidade e pluralismo no mundo? Você sabia que, na verdade, o Irã é o mocinho e os Estados Unidos são os vilões nessa guerra? É o tipo de coisa que eles divulgariam. E o que primeiro me chamou a atenção para o Clash Report foi em novembro de 2025, quando Elon Musk revelou um novo recurso no X, que basicamente mostrava involuntariamente a localização dos usuários na plataforma. E eu percebi que o Clash Report dizia que era baseado na Turquia. Ou melhor, ele não dizia que era baseado na Turquia, mas o X dizia que era baseado na Turquia.
Nenhuma conexão óbvia. Após o lançamento do novo recurso e todos perceberem que era baseado na Turquia, notei dias depois que mudaram a localização. O Clash Report passou a indicar que era baseado na Ásia Ocidental. Em outras palavras, eles basicamente apagaram o aplicativo X de todos os dispositivos, mudaram a localização com uma VPN para mostrar que estavam na Ásia Ocidental, seja lá o que isso signifique, e depois baixaram de novo para que a plataforma dissesse que eles estavam na Ásia Ocidental. Mas, sinceramente, isso foi uma falha minha. Eu não prestei atenção suficiente nisso, eu deixei passar. Então, quando o Epic Fury começou, aquele método 90/10 que eu tinha mencionado há pouco mudou de 90/10 para algo como 50. Ou seja, antes 1 em cada 10 posts era completamente insano, agora 5 em cada 10 posts eram completamente insanos. Isso me alertou que algo estava acontecendo, que eles estavam levando a propaganda ao extremo por causa do Epic Fury e me fez aprofundar a investigação. E o que é pró-Irã? Tipo, quais são essas mensagens sutis que eles estão inserindo na consciência ocidental? Como eu disse, não é antissemita, não é anti-América. América é cúmplice de genocídio, aquelas coisas típicas das redes sociais. Mas em termos de retórica pró-Turquia e pró-Irã, serão coisas como: o Irã é, na verdade, vítima de agressão. A Turquia não é uma força de ocupação em Chipre. A Turquia é, como eu disse, um farol de pluralismo. Grécia e Israel estão invadindo a soberania da Turquia e colocando o país em perigo. Então nem é que as mensagens sejam tão sutis assim. A Grécia está violando a soberania da Turquia, a mesma Turquia que literalmente ocupa 1/3 da ilha de Chipre e basicamente anexou todas as ilhas gregas à sua própria zona econômica exclusiva. A própria. Exatamente. A ironia é forte no X. Então, espere. Quais ligações você encontrou entre o Clash Report e o setor de defesa turco? Quão oficial é essa operação? Existe alguém operando a partir do equivalente turco do Kiryat ou do octógono do Egito, sentado e trabalhando no Clash Report? Quero dizer, quem está comandando isso? Então, nada diretamente vindo da versão deles da Cúria. Pelo menos nada que eu tenha encontrado até agora. Mas em resumo, descobri que toda a equipe editorial, que antes, aliás, era totalmente oculta. E já vou falar sobre esse antes em um segundo. Mas não havia nomes associados ao site, nenhum local, nenhum número de telefone, nada. Você não sabia quem era só o Clash Report, e o Clash Report pertencia ao Clash Report. O que eu descobri, porém, é que, na verdade, o editor-chefe do Clash Report, que de novo não era identificado publicamente, na verdade já foi diretor da TRT Media. A TRT é a emissora estatal nacional da Turquia. Eu também descobri que havia uma empresa que, na verdade, é dona do Clash Report, chamada Monolog Media. A Monolog Media é gerida por pessoas que já trabalharam no complexo de mídia estatal turco, como TRT World e Anadolu, nomes possivelmente familiares ao seu público. Descobri que um dos 2 principais clientes que ela tem se chama Turguv. São 2 clientes. Um dos clientes que a Monolog Media, que é dona do Clash Report, tem, é uma empresa aleatória que não tem nada a ver com nada. Mas o outro cliente que ela tem é algo chamado Turguv. Turguv é uma fundação ligada ao governo turco, não gerida diretamente por ele, mas com a filha de Erdogan no conselho. E outro membro do conselho é o genro dele. Veja, só há 2 clientes dos donos do Clash Report e esse cliente é praticamente compartilhado pela família de Erdogan. E a fundação foi, na verdade, criada por Erdogan em 1992, antes de ele se tornar presidente. Eu também descobri que esse genro mencionado, que é um dos maiores fabricantes de drones militares e armas de toda a Turquia, ele realiza esse festival uma vez por ano, que é como o principal festival dessa corporação de defesa turca. E a empresa que está gerenciando a parte tecnológica desse festival é a Monolog Media. Então, em outras palavras, você tem 2 vetores, certo? Você tem o Clash Report, que pertence à Monolog Media, e a Monolog Media tem participação parcial da família de Erdogan, certo? O cliente dela é uma fundação da qual a família do Erdogan participa e ela está fornecendo a infraestrutura tecnológica para essa corporação de defesa turca, que é administrada pela família Erdogan. Então, isso é uma forma de simplificar a situação. É um pouco mais complexo do que isso, mas para resumir, esses são os vínculos que eu encontrei. É uma grande descoberta e nos faz questionar por que vem de você e não da mídia tradicional. Como diz Elon Musk, agora você é a mídia. As redes sociais democratizaram a mídia, permitindo que qualquer pessoa independente consiga um furo digno da primeira página do New York Times. Aiden, eu realmente espero que sua linha do cabelo nunca recue, porque você nunca vai conseguir entrar na Turquia para um transplante capilar depois de tudo que você revelou.
Embora esses vídeos sejam ótimos, eu adoro esses vídeos, tenho que te dizer isso. Por favor, continue. Boa noite. Então, em relação à informação exclusiva, eu realmente verifiquei outro dia e mencionei há pouco que o Clash Report não tinha nenhuma equipe editorial ou qualquer funcionário listado no site. Então, eu acabei de conferir pela primeira vez, desde a minha reportagem no início de maio, e parece que eles fizeram uma reformulação dramática no site. Agora está explicitamente dizendo que é uma entidade turca e nomeia a equipe editorial, e são todos novamente ex-funcionários da mídia estatal turca, mas agora ela realmente revela quem eles são, e isso é diferente e é novo. E eu gosto de pensar que isso é impactante, porque hoje em dia as pessoas podem olhar para o Clash Report e realmente saber que estão recebendo propaganda turca de pessoas ligadas ao governo turco. Antes parecia só uma conta aleatória no Twitter com boas informações de Ozint, certo? Agora você sabe de onde vem e qual sua agenda. Então veja, todo país promove sua própria propaganda. Eu acho que algumas propagandas são melhores do que outras, obviamente. O fato de agora terem que expor publicamente sua história e identidade é uma grande vitória para a transparência e responsabilização. Então sim, claro, isso faz parte de um problema muito maior de contas anônimas espalhadas pelo Twitter, algumas com avatares fingindo ser pessoas reais. E nós não fazemos ideia de quem são essas pessoas. E se eles estão operando mais nesse modelo 90-10, onde 90% das coisas parecem sensatas, e então eles inserem algumas coisas realmente insanas. Mas é isso, e vamos dar uma olhada na cúpula da OTAN. Agora Erdogan cedia o evento. Uma foto dele é um pouco estranha. Eles acabaram de publicar uma foto de mãos dadas com Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN. Sim, andando e de mãos dadas. É um pouco estranho. Estou olhando o boletim do New York Times desta manhã. A manchete é: a OTAN precisa da Turquia. Eles começam dizendo que, há poucos anos, a Turquia era vista como o problema da OTAN e causava dor de cabeça para eles. Agora, ao receber líderes da OTAN em Ankara, Erdogan o fará como um líder cujos recursos são vistos como essenciais para o futuro da aliança, enquanto seu governo, cada vez mais autocrático, fica para outro dia. Não duvido que esses recursos sejam vistos como essenciais para o futuro da OTAN, já que tem o segundo maior exército da aliança, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas estou realmente preocupado com esse fato de ignorarem que a Turquia ainda é o bad boy da OTAN. E estou preocupado que as pessoas estejam subestimando dramaticamente a natureza do regime turco e que exista uma ideia aqui de que talvez muita coisa tenha passado despercebida porque estávamos distraídos com outras questões, mas a Turquia está se tornando um ator muito perigoso. Percebo o mesmo menosprezo à ameaça no editorial do Economist desta semana, que sugere que Turquia e Israel negociem energia, não insultos, tratando tudo de modo muito simétrico. A Turquia insultou Israel. Israel insultou a Turquia e deveria negociar barris em vez de insultos. Frase ao estilo do Economist. Mas não considero a explicação deles convincente. Quero dizer, quando eles dizem que isso ajuda Erdogan internamente a fazer essas declarações de autoafirmação contra Israel porque permite que ele se apresente como um defensor da OTAN contra uma ameaça externa, isso não me acalma, isso não me tranquiliza. Se o que está acontecendo é que você está dizendo que não é que Erdogan seja um homem louco, mas sim que ele é o líder de um país com 90 milhões de pessoas loucas, ou 10 milhões de pessoas loucas que exigem que ele soe como um aspirante a Hitler, isso é muito perturbador. E você vê líderes da oposição também falando nesses termos, cada vez mais neo-otomanos, de querer expandir o controle turco por toda a região. E então parece que, e se acreditarmos no que a Turquia diz, e se ela realmente quiser reconquistar Jerusalém? E se ela quiser expandir o controle além de suas fronteiras e não quiser ser um bom aliado na OTAN, ela quer formar um eixo radical da Irmandade Muçulmana com Catar e Paquistão. Ainda não se sabe a posição da Arábia Saudita e do Egito, mas é algo que devemos observar. Do ponto de vista geopolítico, como você vê a situação da Turquia e suas recentes ambições expansionistas neo-otomanas? Acho que a Turquia joga de forma parecida com o Catar e, em parte, com o Paquistão também. Como disse, eles fingem ser amigos do Ocidente e da OTAN, jogando esse jogo de aproximação e afastamento. E vamos fazer cooperação energética, cooperação tecnológica, petróleo e todas essas coisas boas. Na verdade, isso só esconde a verdadeira agenda deles, que considero anti-ocidental e especialmente anti-americana. E eu acho que, para entender qual é a verdadeira agenda da Turquia, você precisa entender Erdogan e de onde ele vem. E Erdogan, você sabe, surgiu dentro do movimento da Irmandade Muçulmana na Turquia, certo? Primeiro de tudo, ele passou anos inserido nesse movimento da Irmandade Muçulmana, no ramo deles na Turquia. Eles, na verdade, eu até anotei aqui,
O partido AKP do Erdogan surgiu de um movimento que não consigo pronunciar porque minha pronúncia é ruim, mas Miligoro, que é o ramo da Irmandade Muçulmana na Turquia, Erdogan tem abrigado figuras da Irmandade Muçulmana desde a Primavera Árabe, ele já recebeu membros do Hamas. Ele já disse que sim, aliás. Só como uma observação aqui, de novo, lendo esse boletim do New York Times desta manhã, dizendo, sabe, ele era visto como o garoto problema. Mas então, tudo mudou. Usou seu vínculo com o grupo militante palestino Hamas nas negociações de paz para tentar encerrar a guerra em Gaza. Que é uma maneira incrivelmente ingênua de dizer isso, depois de 2 anos apoiando o Hamas ao máximo, celebrando-o como movimento de libertação, recebendo líderes e tratando combatentes em hospitais turcos, além de permitir o uso do país e instituições para canalizar dinheiro ao Hamas. Eles finalmente decidiram usar sua influência para dizer ao Hamas que os reféns eram um passivo e não um ativo, e que deveriam entregá-los. Mas, de repente, eles passaram a ser vistos como os bons, como se de repente fossem vistos como os mocinhos. Eles usaram sua influência. Usaram seus vínculos com o Hamas para encerrar a guerra de Gaza. Sim, e aliás, se. Usar seus laços significa, você sabe, usar Ankara e Istambul como base de onde o Hamas dirige ataques terroristas na Judéia, Samaria e Gaza, contra soldados das FDI e contra civis. Sim, eles aproveitam esses laços porque Shin Bet e Mossad confirmaram. Isso ocorre na Turquia, onde há células do Hamas e serve como centro de arrecadação de fundos. Todo o dinheiro passa pela Turquia, que é um país ocidental e aliado da OTAN. Por isso, não sofre o mesmo escrutínio financeiro dos sistemas bancários internacionais que outros países enfrentam. Por isso, é um local fácil para canalizarem dinheiro ao Hamas. Mas eles realmente têm células do Hamas que estão direcionando células locais em Judéia, Samaria e Gaza para atacar civis israelenses. Então, você sabe, a expressão aproveitar os laços deles está sendo usada para resumir muita coisa aí, de acordo com aquele artigo. E você sabe, outra coisa para entender sobre o objetivo declarado da Turquia versus seu objetivo real é que o objetivo declarado Erdogan gosta de se posicionar como alguém que não é aliado do Ocidente e não é aliado do Oriente, certo? Então, por um lado, ele quer estar integrado O maior exército, você não é aliado deles? Ele sempre gosta de dizer, ele tem esse bordão que diz que o mundo é maior do que 5, que é uma referência ao Conselho de Segurança, certo? Então ele está dizendo que existe o Ocidente, existe o Oriente e então existe a Turquia. A Turquia quer existir nesse universo onde ela está completamente, você sabe, sem ser desafiada ou afetada por outros acontecimentos regionais ou globais. Ela quer viver em sua ilha, fazer o que deseja e ficar acima da disputa. Esse é seu objetivo declarado. Mas como mencionei há pouco, Erdogan cresceu nesse sistema da Irmandade Muçulmana, sabe? Ele está inserido nesse sistema. Ele ajuda pessoas na Irmandade Muçulmana. A agenda da Turquia segue a da Irmandade, mas por outro caminho, assim como o Catar. O Catar gosta de se posicionar como se estivesse acima da confusão, mas não está. Está seguindo uma agenda da Irmandade Muçulmana. Acho que as pessoas no Ocidente precisam perceber isso. E, aliás, Erdogan, se eu puder acrescentar, você mencionou antes como a retórica dele contra Israel e suas ações contra Israel se intensificaram, mas ele tem um histórico de fazer esse tipo de coisa para minar os Estados Unidos também, especificamente. Então, sabe, enquanto ele tenta comprar essas peças do F-35, ele ainda está mantendo o equipamento de mísseis S-400 russo, que ele conseguiu da Rússia, o que é uma violação direta das sanções dos Estados Unidos. Você mencionou a carta do Congresso no início do programa. Muitos congressistas escreveram para Trump pedindo que não vendesse partes do F-35 à Turquia, já que o país comprava peças do sistema russo S-400. Isso ocorre porque os Estados Unidos impõem sanções a esses sistemas, e ao adquirir o S-400 a Turquia as viola. Então, em outras palavras, você deve sancionar essa entidade, mas também venderá peças do F-35 para eles. É paradoxal e incongruente, simplesmente o estado das coisas. E não deveria ser aceito pelos Estados Unidos que a Turquia ainda esteja comprando essas peças russas. E, aliás, em termos de retórica, eu anotei aqui a citação exata. A Turquia acabou de dizer em 2024 que eu tenho uma boa frase dele. Você vai gostar. Pode haver um mundo justo. Espere um segundo. Aguente aí. Isso é bom. Tenha um pouco de paciência comigo por um momento porque isso vai fechar bem esse ponto. Agora vamos fazer um breve intervalo para os comerciais. Um mundo justo é possível, mas não com a América. Foi isso que ele disse. Dwayne, Erdogan afirmou isso sobre o cessar-fogo, inclusive em comunicado oficial. Abre aspas. Um mundo justo é possível, mas não com a América. Ele disse isso por causa dos Estados Unidos. Vetaram no Conselho de Segurança uma resolução de cessar-fogo em Gaza,
Como disse, Erdogan diz uma coisa e faz outra, e mais pessoas deviam perceber isso. Sim, o mais incrível é que Erdogan virou o ditador favorito de Trump e que o Trump quer vender peças do F-35. Veja, há duas formas de analisar isso. Há uma que diz que a Europa não entende que Erdogan é um tirano com ambições expansionistas e, portanto, eles estão contando com ele. A outra explicação que eu acho um pouco mais perturbadora, porque veja, Erdogan não tem ameaçado apenas Israel. Certo. Vamos lembrar que a Turquia ainda está ocupando o território da União Europeia. Um terço da ilha de Chipre está sob ocupação militar hostil da Turquia. Há um mês, forças turcas impediram aeronaves militares que levavam autoridades de defesa europeias a uma reunião da UE em Chipre. Forças turcas interromperam as comunicações de rádio com aviões que transportavam os ministros da defesa da Grécia, Países Baixos e França. Quando a França assinou um acordo com Chipre, que tinha todo o direito soberano de fazer isso por ser um país independente, para um possível destacamento francês ali. A Turquia chamou isso de provocação ao direito internacional e começou a comprar briga com a França. Chipre busca laços militares mais fortes após ser alvo de drones iranianos contra a base britânica, enquanto o Reino Unido não enviou navios e foi inútil. E por isso eles querem mais apoio, mas a Turquia não aceita isso. A Turquia não está nada satisfeita com isso. E é como se Erdogan estivesse tentando deliberadamente humilhar os europeus. Kaja Kallas, o chefe de política externa da UE, tuitou. Quando foi isso? Isso foi há uma semana. Uma foto dela se encontrando com Erdogan, elogiando a Turquia como parceira-chave em segurança, migração e energia, além de ser um país candidato à União Europeia. Que Deus nos ajude. Foi bom conversar com ele sobre melhorar as relações entre União Europeia e Turquia. Em imagens de reuniões bilaterais, geralmente há dois líderes sentados lado a lado em cadeiras anguladas, com a bandeira de cada país ao fundo. Aqui está Erdogan sentado no trono no meio, com duas bandeiras turcas atrás dele. Ela está sentada no canto, numa cadeira que, pela foto, parece estar em um ângulo mais baixo. É óbvio que ele enquadrou a imagem assim. Ele criou essa cena para humilhar e deixar a UE de lado, mostrando que a Turquia é o centro de tudo, e eles aceitam. Então, qual é o meu ponto? A interpretação perturbadora é exatamente como diz o New York Times. A Turquia possui ativos críticos dos quais a Europa precisa, que a defesa da Europa é tão fraca, que o complexo militar industrial deles é tão subfinanciado, tão atrasado. Eles estão tão despreparados para enfrentar a Rússia que aceitam essas humilhações porque precisam da Turquia no flanco sul. Talvez estejam tentando conter isso, tentando segurar, e por isso aceitam pagar caro pela deslealdade e tolerar esse cavalo de Troia na OTAN. Então eu não sei. Existem meio que duas teorias aqui, que a Europa está ciente de que a Turquia é um ator realmente problemático, mas estão tão desesperados que vão aceitar isso, ou não. E nós realmente precisamos soar o alarme sobre parte da retórica extremamente agressiva, genocida e eliminacionista vindas da Turquia. Eu acho que ambas as opções são plausíveis. E eu acho que, mesmo que eles não estejam cientes disso, né, ou mesmo que estejam cientes e não queiram fazer nada a respeito, então é nosso trabalho garantir que o público esteja ciente disso e fazer o que pudermos para continuar batendo nessa tecla. E, eventualmente, a represa vai romper e as pessoas serão forçadas a agir e deixar de tolerar essas humilhações, como você disse. O que você acha dessas declarações extremas vindas de Erdogan? A afirmação de que o sionismo ameaça a sobrevivência coletiva da nação turca? As orações para conquistar Jerusalém e a frase que alguns distorcem dizendo que se refere só ao governo israelense, não a Israel. Essas pessoas são vistas como um fardo insuportável para a humanidade. O que motiva isso? O que está acontecendo? Primeiro, ele está chateado porque considera o Israel estrategicamente importante, embora sua imagem pública nem sempre seja ótima. Israel tem se destacado estrategicamente nos últimos meses, consolidando-se como superpotência militar regional e mostrando grande força. Acredito que Erdogan não gosta que Israel possa estar tirando seu protagonismo. Então, eu acho que ele está expressando suas frustrações da única maneira que consegue no momento. Mas eu também acho, em um nível mais profundo, e não quero bater demais nessa tecla, mas Erdogan é um ativo da Irmandade Muçulmana, ele está inserido na agenda da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana tem uma agenda anti-Israel e deseja a destruição de Israel, como sempre quis e provavelmente continuará querendo. E então, se ele tem a oportunidade e a disposição de dizer o quanto quer ver Israel destruído, e ninguém o impede de dizer isso, e todo mundo meio que, sabe, finge que não vê,
Então, sabe, não é de se surpreender que ele esteja fazendo isso. E quero dizer, de certa forma, isso pode tornar uma ameaça potencial da Turquia ainda mais perigosa do que uma ameaça do Irã. Porque o Irã, pelo menos todo o Ocidente entendia, era o bicho-papão arquetípico, que, quero dizer, todos os líderes deles se vestiam como vilões de desenho animado e falavam como vilões de desenho animado. Por isso, era fácil sancioná-los e isolá-los. Enquanto o Erdogan sabe que pode dizer o que quiser, sem sofrer consequências e ameaçar Israel porque, primeiro, o resto do Ocidente e a OTAN realmente precisam dele. Além disso, ele integra uma campanha de guerra psicológica eficaz contra Israel, ajudando a enfraquecer sua posição no Ocidente. Assim, ele pode dividir Israel e o Ocidente, enfraquecendo e isolando Israel, além de expor e ameaçar o Ocidente. E isso é algo que as pessoas realmente precisam entender. A segurança de Israel é fundamental para a segurança do Ocidente porque, Deus me livre, o colapso de Israel não só, quero dizer, o enfraquecimento do apoio ocidental a Israel encorajaria as forças extremistas palestinas que querem destruí-lo do rio ao mar. Deus me livre, o colapso de Israel seria a maior vitória do islamismo político desde a queda de Constantinopla no século XV, certo? Isso é algo que animaria jihadistas em todo o mundo que já estariam mirando seus próximos alvos. E esse é justamente o desfecho lógico de uma guerra de desinformação para tentar separar Israel de seus aliados e depois eliminá-lo. E assim, estamos presos nessa situação complicada em que Israel está sendo cada vez mais ameaçado por um país muito poderoso com ambições que vão muito além de suas fronteiras, ameaçando Chipre, a Grécia e não só nós, explorando o ódio a Israel no Ocidente para afastar o Ocidente de Israel, eliminar Israel e seguir ameaçando o Ocidente. Exatamente. E eu acho que a desinformação, que é onde está a minha área de especialização, é um componente-chave nisso, porque a desinformação, ela cria o ambiente no qual Erdogan se permite agir com tanta, esqueci a palavra em inglês, com tanta hostilidade, agressividade e intransigência, certo? Tipo, ele, sabe, se não existisse esse aparato de desinformação dizendo que Israel é, na verdade, o vilão, que Israel está controlando os Estados Unidos, Israel isso, Israel aquilo, os judeus isso, os judeus aquilo, então ele não teria tanta carta branca como tem agora para simplesmente dizer e fazer o que quiser. Muito perturbador. Fico feliz por termos trazido essa perspectiva sobre a campanha de desinformação e operações psicológicas turcas contra o Ocidente, porque enquanto se posiciona como um aliado crítico e indispensável, realmente precisamos jogar luz sobre como está tentando desestabilizar o Ocidente por dentro com campanhas de desinformação ou propaganda como essa, que, claro, o Ocidente não faz no sentido oposto. Me siga no X em IFISCHBERGIR e no Substack em Fish Files. Isso é Fish, F-I-S-C-H. Sobre o que estou trabalhando agora, você vai ter que esperar para ver, mas é algo mais divertido, expondo caras maus do Oriente tentando parecer que são do Ocidente. E espero que você veja isso em breve. Nem todos os heróis usam capas, mas pelo menos esse aqui, o número de seguidores dele continua aumentando. Atom, muito obrigado. Para todos que estão acompanhando, me sigam também nas redes sociais. Por que não? @AlonAli. Considere ser um assinante pago em patreon.com/AlonTheRecord. E se você gostou do episódio, por favor, se inscreva onde quer que esteja assistindo, seja no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. E se você gostou do episódio e acha que é fundamental, se acha que mais pessoas devem saber de temas que a grande mídia talvez não mostre, compartilhe, envie para um amigo e recomende. Eitan Fischberger, obrigado por se juntar a mim. Obrigado por me receber.